Fala galerinha, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. E eu estou gravando hoje uma microaula de espanhol com a pronúncia do espanhol, né? Eu vou pegar alguns traços da pronúncia do espanhol e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Então espero que vocês possam ter bom proveito e vamos começar. Bom, vamos lá. A pronúncia do espanhol não é tão complexa, né, para nós falantes do português. Na verdade, é muito mais difícil um falante de espanhol aprender a pronunciar bem o português do que o contrário, né? E é importante, mais do que tudo, a gente tratar do que é pronúncia e do que é sotaque, que tem uma diferença que é importante a gente enfatizar, né? Você não precisa parecer com o nativo, você não precisa parecer com o argentino, ou então com o mexicano, ou com o espanhol e assim por diante. Você não precisa disso. Mas aí a gente tem que explicar o porquê você não precisa disso, né? Bom, vamos lá. Vamos começar o que é pronúncia e o que é sotaque. Bom, a pronúncia, digamos que é algo mais rígido. É algo que pertence à língua, né? E é o que a gente pode notar quando tem um brasileiro, muitas vezes, aprendendo espanhol, que ele vai usar a pronúncia do português, né, interpretá-la, né, usá-la dentro do espanhol, o que vai fazer com que o falante de espanhol não entenda, né? Então você percebe que a pronúncia ela é parte da língua, né, é a identidade da língua, como a gente vê aqui, e é o que vai determinar se você é entendido ou não, se você está falando espanhol ou não, certo? E a pronúncia pode ser corrigida, né? Você pode pronunciar uma palavra errado, né, erroneamente, por exemplo. Você falar a palavra Brasil, né, em espanhol. Brasil não se pronuncia em espanhol desse jeito, se fala mais ou menos Brasil, Brasil. Então se você fala Brasil, pode ser que não seja bem entendido, certo? Então essa é uma das questões da pronúncia e do sotaque. Já já você vai entender a pronúncia de cada um desses elementozinhos, né, que estão presentes, por exemplo, na palavra Brasil. E aí a gente vai para o sotaque. O sotaque é mais flexível, né? Temos a pronúncia e dentro dessa pronúncia temos os sotaques, que são variáveis, né? É o que identifica um falante de uma certa região, de um certo grupo, em um país de fala espanhola, né? É a identidade do indivíduo. Pelo sotaque a gente consegue identificar de onde aquela pessoa é, né? E pelo sotaque também tem toda uma questão de identidade, de reconhecimento e tal. E a gente não precisa ir tão a fundo nisso, mas vamos mais à frente. O sotaque é adaptável também. É um bom ponto isso, porque a gente pode conhecer diversos sotaques, né? Mas a pronúncia ela tende a ser a mesma, né? Então os sotaques seriam como as variações da pronúncia. Entendeu mais ou menos? Então a pronúncia é o que deixa aquilo entendível e os sotaques são várias interpretações daquilo que é entendível. Se ligou? Talvez um pouco profundo demais, mas vamos mais à frente. Então o sotaque eu não posso dizer que é sotaque certo ou errado. A pronúncia eu posso dizer que é uma pronúncia certa ou errada, certo? Então eu não posso dizer, porque ele fala um espanhol que parece um espanhol da Argentina, então aquele espanhol é errado, aquele sotaque é errado, ou algo assim. Soaria até um pouco, algo um pouco xenofóbico, não sei. Mas vamos lá. Pegou a diferença? Então você tem que pronunciar bem, mas você não precisa ter um sotaque de um determinado país, certo? As pessoas podem identificar você como brasileiro falante do espanhol, mas que aquilo que você fale seja entendível, entende? Então, mais à frente. Bom, então a gente viu aqui a diferença de sotaque, a gente viu a diferença de pronúncia. Vamos aqui a alguns pontos, que vão te ajudar a falar espanhol, certo? Então, para começar, as vogais do espanhol. Por exemplo, aqui a gente tem o primeiro tópico, né? O O e o E são sempre fechados. Então, no português, a gente tem mais ou menos, eu creio que 5 pronúncias ou 4 pronúncias pro O, pro E, né? A gente vai ter o ON, né? Que é nasalizado, ON, EN. Vai ter aberto E, O, E, O. E quando estão no final de palavras, aí tendem a virar I, U, né? Este e sapo, por exemplo, são escritos com E e com O, mas parecem outras letras, né? Parecem outras vogais. Isso não ocorre no espanhol.
No espanhol a gente tende a pronunciar mais fechado. Em algumas variações do espanhol pode ser que estejam abertas, só que você vai ver que tende a ter só um som, certo? Então vamos lá, temos aqui 4 palavrinhas. Niño, a primeira, niño, né? Consegue pronunciar aí? Niño. Segunda, café, café. Terceira, papel, papel. E a quarta, espanhol, espanhol, espanhol. Se ligou? Fechadinho, deu para perceber, né? Bom, significado dessas palavras: menino, café, papel, espanhol. São bem parecidas com as palavras do português, né? Aí você vai me perguntar, por que aquele acento logo aqui? Você consegue ver o acento aqui, ó? Por que esse acento? Bom, o acento é o que vai definir no espanhol a vogal tônica, a sílaba tônica, certo? Então, não vai mudar o som da vogal em si, certo? Então, você não vai pronunciar café ou algo assim, mas café com o estresse, né? Com a força no final da palavra, fechou? Vamos mais à frente. E aqui a gente tem uma letrinha que é a identidade do espanhol, né? Uma letra que não existe no português, só existe no espanhol, que é a ñ. A propósito, todas as letras do espanhol são femininas, né? Então, se às vezes vocês me ouvirem chamar as letras de a e, a i e assim por diante, é porque eu estou pensando talvez um pouco em espanhol. Todas as letras do espanhol são femininas, né? Diferente do português, que a gente fala o a, o b, o c e assim por diante. Então, a gente tem aqui a, n, o n, né? Como vocês queiram, que é uma letra do espanhol que tem a pronúncia igual à do NH. Vocês conseguem ver aqui? Igual ao do NH, né? Então a gente pode escrever a palavra año, que seria año, seria ano, né? Seu ano de nascimento, año. E a gente tem Espanha, Espanha, né? Fica um pouco óbvio o que seja, né? Espanha. Então, em vez de NH, a gente tem a N. Fechou? Outra. No espanhol não temos sons nasais. Como assim? Sons nasais são esses sons an, en, in, que está emitindo pelo nariz, né? Que sai uma parte dele pelo nariz. Então a gente tem aqui exemplo de duas palavras que elas não vão sofrer influência da letra seguinte, né? Há duas letras que não vão, duas vogais que não vão sofrer influência da consoante, né? Como ángel, ángel e mano, mano. Fica um pouco óbvio talvez o que sejam essas palavras, não sei se vocês conhecem, mas mano e ángel seria o anjo, né? E de novo a gente vê aqui o acento, consegui falar, deu um bug mental aqui, o acento, né? Em espanhol a tilde, aqui ó, consegue ver? Só identificando onde que está vindo a força, né? Onde é que está mais forte, onde é que está a sílaba tônica, fechou? Vamos mais à frente. A gente tem aqui a letra Z em espanhol, a Z, que no espanhol ela tem, basicamente falando, o som do S, né? Mas mais na América Latina. Quando você for para a Espanha, então você for assistir A Casa de Papel e outras séries ou filmes espanhóis, você vai ver que eles emitem um som para expressar essa letra Z, que às vezes também a letra C também passa por esse fenômeno, um som entredental. O que é isso? Bom, já é autodescritivo esse nome, entredental. Você vai colocar sua língua no meio dos dentes, né? Lembra um pouco o som do TH do inglês. Se você já fala inglês, então você vai ter uma prática com esse som. Então, embaraçada pode ser embaraçada ou embarazada, algo assim. Se ligou? Embaraçada. Depende realmente da região que está se pronunciando essa palavra. Mas na América Latina você vai ter a primeira versão, embaraçada. Na Espanha você pode ouvir algo como embarazada, certo? Com o dentinho, com a linguinha entre os dentes. Mais à frente, o S, né? A letra S no espanhol, ela nunca tem um som de Z. Não, mas o S não tem som de Z em português? Tem. Tenta lembrar dessas palavras aqui que eu botei. Acho que você consegue entendê-las em português, né? A gente tem mesa ou mesa em espanhol. Temos casa ou casa, né? Em espanhol. E maravillosas.
maravilhosas em espanhol. Você viu? Eu comecei pronunciando em português, depois indo para o espanhol, a gente percebeu, né? Mesa, mesa, casa, casa, maravilhosas, maravilhosas. Então deu para perceber que com esses padrões você já pode começar a ler em espanhol, e através da leitura você também pode exercitar seus ouvidos. Se você começar a ler em voz alta, né? Você pode exercitar seus ouvidos e pode exercitar sua pronunciação. Fechou? Então eu vou ler um trecho de um livro e eu creio que vocês vão poder encontrar alguns desses traços que eu identifiquei. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe um trecho de um livro aqui. É um trecho aleatório, descontextualizado. Então, logo, não importa tanto se você vai entender ou não. Mas o que eu quero é que você preste atenção na pronúncia, certo? É o livro Carter em Vietnã. Pode ver? É um livro que eu li, acho que já faz um ano que eu li ele. E é um livro argentino. É de um. Você pode ver aqui o autor depois, né? Ele é jornalista, filósofo e tal, algo assim, da Argentina. Né? Sempre que eu pegava livros nessa época, meu objetivo maior era realmente aprender vocabulário e melhorar minha pronúncia, né? Através da leitura em voz alta. Mas depois eu fui tomando gosto, aí eu comecei a gostar realmente das histórias que os livros me traziam. Então hoje eu ligo mais para o que eu vou consumir de leitura, né? Mas na época não, eu queria mais vocabulário. Mas é um livro ótimo, é sobre a guerra, como se diz aqui, e com valores um pouco inesperados, né? É uma visão mais polêmica. Mas voltando para a pronúncia do livro. Vou trazer um trecho, vou tentar pronunciar, vou tentar ler, vou fazer a voz, é um diálogo curto de 2 personagens. Espero que vocês possam notar a letra O e a letra E bem fechada, e outros sonzinhos, né, que fazem parte do espanhol. Vamos lá. Perdón, señor Wayne. ¿Alguien me habla? Preguntó. Sí, yo. Yo era yo. Wayne clavó sus ojos en mí. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? En nada, señor Wayne. ¿Acaso yo puedo ayudarlo a usted? Oh, sí. Bien, adelante, soldado. Señor Wayne, en esta guerra que estamos haciendo, hay cuestiones estratégicas que no debemos desconocer. ¿Cuáles, soldado? Los 4 puntos cardinales, señor Wayne. ¿Cuál es tu punto, hijo? Su película termina con una puesta de sol. Oh, sí, qué bonita escena, ¿no? Veo que te ha gustado. No, no me ha gustado, señor Wayne. Vaya, me sorprendes. ¿Y por qué? Porque en su película el sol se pone por el este. Deu para entender? Então, o que importa aqui é que você tenha percebido a pronúncia das vogais, você tenha percebido alguns pontos que a gente talvez tenha abordado anteriormente, né? A gente não tem acesso ao livro escrito porque eu quero que você foque mais no seu ouvidinho, fechou? Bom, eu vou trazer mais vídeos sobre pronúncia, mais vídeos sobre vocabulário, eu tentarei fazer mais aulas de espanhol, né? Talvez eu tenha falado muito de inglês, mas eu vou tentar falar mais de espanhol, que é minha língua favorita, aliás. Bom, espero que você tenha gostado dessa mini aula e nos veremos muito em breve, certo? Dá um like, compartilha esse vídeo e se mantém seguindo aí que vem muita novidade, fechou? Então, hasta la vista!